Boa noite, pessoal. Resolvi fazer uma live aqui de surpresa, porque acabaram de aprovar o requerimento para a votação do PL da censura, né, que eles chamam de PL das fake news. Aprovaram a urgência para isso ser votado na terça-feira. E isso é muito grave, e eu vim conversar com vocês sobre isso aqui, porque o jogo não está perdido ainda, a gente não pode esmorecer, e a gente não pode deixar o Brasil virar uma China. E aí eu até fico lembrando de quando o pessoal fala que política não importa, que não muda nada, que qualquer coisa é só mudar de país e tudo, enquanto esse tipo de coisa está acontecendo. Então, eu peguei aqui um resumo, o Hulk tá até latindo, ela tá revoltada. Eu vou pegar um resumo aqui, que quem fez foi o Leandro Ruschel. O Leandro tem um perfil no Twitter e tem um perfil aqui no Instagram, que ele tem falado bastante sobre o PL da censura. Também vou indicar o perfil do deputado Marcel Van Hatten, que tem sido grande expoente contra essa PL da censura. Eu até entrevistei ele para o meu aplicativo, o Exército, onde nós falamos sobre isso. Ele foi o primeiro entrevistado do aplicativo e falou sobre isso. E hoje, quando eu fiz a participação lá no Pânico, o Emílio me perguntou sobre esse PL da censura e eu citei uma passagem que eu fui para o museu da Stasi lá na Alemanha. A Stasi era o Ministério de Segurança de Estado da Alemanha Oriental, que era a parte socialista da Alemanha. Eles chamavam de República Democrática Alemã, que de democrática não tinha nada. O muro de Berlim construído para que as pessoas não atravessassem para o lado capitalista chamava Muro de Proteção Antifascista. E a Constituição da República Democrática Alemã tinha um monte de coisa sobre liberdade de expressão e não sei o que, mas a prática na realidade era outra. Então eu falei isso hoje no Pânico, repito hoje isso para vocês. Esse tipo de tática não é nova, não aconteceu ontem, não é uma coisa que inventaram agora. É extremamente importante entender essas passagens anteriores da história para entender o que está acontecendo agora e aonde eles querem chegar. Então, quando você vê que a Coreia do Norte chama República Popular da Coreia, República Democrática da Coreia, quando você vê que a China tem na sua Constituição coisas a favor da liberdade de expressão e não sei o que, mas como eles lidam com isso, a gente precisa parar de ignorar o que aconteceu no passado e estar mais presente nisso todos os dias. Então eu vou ler para vocês aqui o resuminho que vou repetir, foi o Leandro Ruschel que fez, tá lá no Twitter dele, então eu vou pegar aqui esse resumo que ele fez que ficou muito bom, e ele fala aqui que tá ainda mais claro o que querem nessa PL da censura, a lei da censura que eles chamam de fake news. Então, lembrando, pessoal, que o pretexto é proteger as pessoas, é fazer com que as pessoas não sejam mais impactadas por mentiras na internet, sendo que quem está fazendo essa PL e quem é a favor dessa PL são as pessoas que mais mentem. Então, essa PL ela não vai valer para o Lula quando ele fala que ele foi inocentado, quando fala que a Dilma sofreu um golpe, quando ele debocha do ataque que foi descoberto que seria para planejar o planejamento da morte do Sérgio Moro. Não vai valer para eles, não vai valer para a mídia tradicional que vai se beneficiar disso. E aí a gente começa a entender por que eles apoiaram tanto o Lula para a presidência, mesmo sendo ex-condenado, né, descondenado, na verdade, descondenado, ex-presidiário, um cara que foi chefe de Petrolão, Mensalão não foi inocentado. A gente começa a entender por quê. Então, o que tem nessa PL que a gente tem que se preocupar? Número 1, de condutas, informações e atos antidemocráticos caracterizadores de violação aos artigos 296, parágrafo único 359L, 359M, 359N, P e R do Código Penal, que são artigos que ficaram conhecidos como Nova Lei de Segurança Nacional. De divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização dos votos. Quem diz o que é verdade e o que é mentira? Fatos sabidamente inverídicos. Vai valer quando falar que impeachment foi golpe? Óbvio que não.
de grave ameaça direta e imediata de violência ou incitação à violência contra a integridade física de funcionários públicos ou contra a infraestrutura física do Estado para restringir ou impedir o exercício dos poderes constitucionais ou a abolição violenta do Estado democrático de direito. Parece ser uma coisa óbvia, né? Não, vamos proteger o Estado, então a gente precisa proteger, não pode ter nenhuma violação, nenhuma questão violenta contra isso. Tecnicamente é bom, mas já existe na lei tipificação para coisas violentas, para cometimentos de crimes, para depredação de patrimônio público. Quem vai definir o que é esse ato violento são eles, é um tribunal da verdade, bem orwelliano, né? Depois, de comportamento ou discurso de ódio, quem define o que é discurso de ódio, inclusive promoção de racismo, homofobia, ideologias nazistas, fascistas ou odiosas contra uma pessoa ou grupo mediante preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Essa discriminação também são eles que definem. Então eles vão definir que você é nazista ou é fascista, pronto, já é suficiente, você vai ser censurado. O que é discurso de ódio? Quem define isso? Posts odiosos contra uma pessoa ou um grupo mediante preconceito de origem. Você acha que vai valer quando for contra homens brancos, cristãos? Óbvio que não, porque eles entendem que esse é um grupo privilegiado, que é um grupo que é opressor, que é historicamente opressor. Até falei disso no Exército, no meu aplicativo esses dias aí, sobre essas políticas identitárias. E então vai ficar muito mais fácil, ele simplesmente fala o seguinte: você falou alguma coisa no Twitter contra uma pessoa homossexual, discurso de ódio, você vai ser censurado. É muito mais simples, você não precisa dizer de verdade o que aconteceu, nem apurar os fatos, simplesmente você joga essa carta, joga a carta do racismo, joga a carta da homofobia, daqui a pouco da gordofobia, ou do nazismo ou do fascismo, e acabou. Então, prestem bem atenção, porque as pessoas leem isso e falam assim: não, mas eu não concordo com nada disso, eu acho que tem sim que discurso de ódio, eu sou contra nazismo, eu sou contra fascismo, eu sou contra machismo, eu sou contra racismo. O problema não é esse, o problema não é ser contra essas questões, o problema é como utilizar essas questões para censurar, para punir, para não deixar que essas pessoas que hoje dominam o Estado sejam elas sejam questionadas e que esse consórcio todo se proteja desse questionamento que as redes sociais permitem. Depois, além disso, seria colocado dentro da lei o decreto inconstitucional que foi votado e aprovado pela Corte durante o último processo eleitoral para que decisões de censura a post sejam implementadas em até 1 hora, prestem atenção, 1 hora, sem chance de defesa, sob multa de até R$150 mil por hora por descumprimento. Então o cara vai dizer que você é homofóbico, machista, racista, fascista, nazista, vai vir uma corte e vai falar assim, concordo, não vai ter chance de defesa e vai ter uma multa de até R$150 mil por hora por descumprimento da rede social que não fizer a retirada daquele post que for considerado discurso de ódio. De novo, quem define o que é discurso de ódio? Você terceirizar isso para além do que já está tipificado na lei, quem define o que é verdade e o que é mentira? Vai ser esse governo que somente que vai definir o que é verdade e o que é mentira? Depois, finalizando, se propõe que os provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada sejam solidariamente responsáveis, civil e administralmente, por conteúdos direcionados por algoritmos, impulsionados e publicitários, cuja distribuição tenha sido realizada mediante pagamento ao provedor de redes sociais, por contas inautênticas e redes de distribuição artificial, pela não indisponibilização imediata de conteúdos e contas nos termos do 2º parágrafo do artigo 12 desta lei. Aí o Leandro até colocou aqui: se isso passar, sugiro que mude o nome do país para República Democrática do Brasil, em homenagem à República Democrática da Coreia do Norte. Gente, é grave, é gravíssimo isso que a gente está vendo hoje no Brasil. Eles querem transformar o Brasil na China, e não é novidade que Dilma, que Lula consideram a China como um modelo. Eu coloquei aqui algumas vezes um vídeo do Lula em 2021, que foi uma entrevista que ele deu para a televisão chinesa estatal Guansha, dizendo que a China
tem um partido forte, que na realidade quer dizer partido único, porque não tem oposição, e que eles tiveram um pulso firme na pandemia, e que foi isso que ajudou a China a passar tão bem pela pandemia, sendo que eles mentem números, eles não têm nenhuma transparência nos números, não tem, eles até prenderam médicos, omitiram informações ali no começo da pandemia, e esse pulso firme, esse pulso forte que o Lula elogia, chama ditadura. Chama ditadura. Esse pessoal que fala de democracia, isso não é de hoje, sempre foi assim. Coloca democracia, coloca antifascista e pronto, tá resolvido. Eles podem fazer as maiores barbaridades em nome da democracia, que na realidade é ditadura. Então, o que fazer? O que fazer nesse momento? Eu vi um vídeo agora do Marcel Van Hatten dizendo que foi menor o número de pessoas que votou a favor dessa urgência, da votação em urgência para terça-feira, desse PL. Então foram 238 votos a favor e 197 contra. Essa votação de terça-feira vai ser nominal, ou seja, você vai conseguir ver o nomezinho de cada deputado que votar a favor deste absurdo. Então vocês têm que cobrar essas pessoas diretamente. A gente tem que fazer uma mobilização grande aqui no Instagram e aqui no Twitter, porque se isso passar, gente, essa lei é para amordaçar a oposição, é para proteger o Estado que está ficando cada vez maior, se locupletando do dinheiro público em próprio benefício. E obviamente que eles não querem ser questionados, eles não querem rede social cobrando, eles não querem as pessoas tendo acesso às coisas, a questionamentos que são feitos, não querem encheção de saco, não querem verificação independente do Twitter, como aconteceu com a conta do Lula, dizendo não, eu nunca disse que a Ucrânia e a Rússia tinham responsabilidade equivalente na guerra. Mentiroso, tem sim, falou sim, tem vídeo gravado. Tudo isso vai começar a ser colocado como fake news. E vocês acham que a Globo, a CNN vai estar do lado de quem? Com quem que vocês acham que esse pessoal se juntou? Eu vi uma notícia aqui de que a Globo poderia receber um valor alto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Do UOL, tá? Lei das fake news pode dar mais de 230 milhões de reais por ano para a Globo. O que quer dizer isso aqui, ó? Um dos pontos mais polêmicos da proposta é obrigar o Google e o Facebook a pagarem pela produção jornalística no país. Gente, olha isso. Até aí, ok, diz a matéria. As duas empresas já investem milhares de dólares em jornalismo e afirmam não se opor aos pagamentos. Uma questão é você querer pagar, outra coisa é ser obrigado, né? A questão é que o projeto nem mesmo se dá o trabalho de definir o que seria jornalismo e quais seriam os critérios utilizados para determinar quem recebe e quanto recebe. Mais do que isso, o efeito da lei pode ser exatamente o oposto. O projeto de lei aponta para uma regulamentação futura que, em tese, poderia ser por decreto presidencial, ou seja, na canetada. Mas não há explicação de como isso seria feito e quem supervisionaria o processo. E aí, deixa eu ver aqui embaixo. Na pressa para passar a boiada, corremos o risco de assegurar, por exemplo, a criação da imunidade parlamentar nas redes sociais. O PL daria uma espécie de carta branca para os políticos publicarem o que querem, sem correr o risco dos seus perfis serem suspensos justamente por publicarem fake news. Como afirma um especialista em tecnologia, a lei cria uma espécie de carteirada digital. A lei possui um artigo que determina que as gigantes de tecnologia, como Google e Facebook, devem pagar pelas notícias. E na pressa, eles não vão conseguir determinar o que é de fato o jornalismo. E aí você vê Miriam Leitão, Otávio Guedes da Globo News falou que o mercado é bolsonarista, depois fez um discurso vergonhoso sobre os ataques nas escolas. Miriam Leitão defendendo o governo, o pessoal falando que imposto não tem problema porque não vai atrapalhar o consumidor, é só para as empresas. É o mesmo pessoal que diz que se aumentar o combustível não vai impactar os mais pobres. Gente, pelo amor de Deus, a notícia completa tá no UOL, gente. Você colocar lá no Google 230 milhões do ano para a Globo, vocês vão encontrar.
Então, olha, não podemos esmorecer, contatem, façam mobilizações. Tem um tópico aqui no Twitter, uma trending do Twitter, que é hashtag PL da censura não. Subam posts o máximo que vocês puderem, cobrem os seus deputados de cada estado e diga, você nunca mais vai ser eleito para pica nenhuma se você votar a favor desse PL da censura. Eles querem ditadura. Gente, é grave. E não é dizer que foi falta de aviso. Ah, se junta com Venezuela, com Nicarágua, com Cuba, com China e é democrático. É pela democracia. A gente avisou bastante. A gente avisou que não era sobre Lula e Bolsonaro. Era muito maior do que isso. Mas agora já passou. A gente não adianta mais chorar. Agora a gente tem que conter danos, fazer damage control, como a gente fala. Então é muito grave, tá? Muito grave. Por isso que eu resolvi fazer essa live aqui de surpresa. Nem avisei nada, porque saiu isso. Eu recebi aqui agora um PDF com votação por partido. E aí aparece aqui o número de deputados que votou para a urgência, que votou sim e não para essa urgência para votação desse PL da censura na terça-feira. O PT votou 100% a favor, o PCdoB 100%, PSB 100%, PSOL 100%, Partido Verde 100%. Aí o PDT teve um só não, 13 pessoas a favor. O Novo, todo mundo contra. O PSDB ficou 4 contra, 7 a favor. Os republicanos, 28 a favor, 8 contra. O União, 28 contra, 19 a favor. O PL, 79 contra, somente 6, mas 6 já é vergonhoso o teu PL lá, a favor. O União, falei, 28, 19. PP, 21 contra, 17 a favor. PSD, 15 contra, 16 a favor. O MDB, 12 contra, 21 a favor. O Podemos, 9 contra, 1 a favor. Gente. Não foi por falta de aviso, não. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer com isso aqui? Vai acontecer que a gente vai virar a China. É isso que eles querem. É muito claro. É muito claro que é isso que eles querem. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Vou ver se alguém quer entrar aqui. Muito importante, gente. Consegui falar com o Leandro Ruschel, que é esse que fez o resumo. E eu acho que ele vai conseguir entrar aqui para falar um pouco sobre isso. Ele tá bem a par do que tá acontecendo. Ele vai entrar aqui em 2 minutos. Eu já citei o resuminho dele, tem lá no Twitter e também no Instagram o resumo que ele fez sobre o PL da censura. E daqui 2 minutinhos ele entra aqui. Mas, gente, é muito sério, tá? É realmente muito sério, não é brincadeira. E tem várias outras coisas que o governo tem feito, o governo ou o judiciário, para se proteger, para proteger esses próprios interesses e não serem mais questionados. Vocês acham que os ministros do STF gostam de passear e ficar sendo xingado e tudo isso? Eles não querem mais que isso aconteça, não querem que as pessoas fiquem cobrando na internet. E tudo isso com esse discurso fofo de ser a favor contra o discurso de ódio, que é para proteger as pessoas. Essa tática, essa conversa é mais velha do que andar para frente, tá? É mais velha do que andar para frente. Então, Débora, sobre a votação dos parlamentares, eu não consegui ver nome por nome. A votação de terça-feira que vai ser nominal. A de hoje, eu só consegui ver o número de votos que teve a favor e contra por partido.
Mas se aparecer o nome dos deputados, eu vou divulgar também, porque a gente precisa cobrar eles na pessoa física, né? Tem que ir lá nas redes deles e falar, ô seu cuzão, né? Vamos falar a verdade? Você, sério, você vai votar a favor de censura. Vai votar a favor de censura. E ó, outra coisa, mobilizem os seus influenciadores favoritos, tá? O pessoal que fala com vocês o ano inteiro e que depois chega agora e se faz de tonto e não é com ele e não muda nada na vida dele. E mobilizem esses influenciadores porque eles têm muitos seguidores, têm muito poder de mobilização e não querem entrar em polêmica porque estão preocupados só em vender. Vender é legal, eu também vendo, eu também quero ganhar dinheiro, tudo isso é legal. Só que nada disso funciona se eu não conseguir mais falar nas redes, se eu não conseguir mais dar minha opinião, se eu puder ser multada ou presa ou sei lá o quê, porque eu falei uma opinião contra um político, contra um juiz, contra um ministro, né? Então, assim, vamos fazer valer todo o dinheiro que vocês gastam comprando curso de todo mundo, muito legal, muito conteúdo bacana, também acho joia, mas tem que servir para mais do que isso, tem que servir para mobilização real quando a gente está precisando, porque depois que virar a China não adianta mais chorar, não. Não adianta mais, não adianta falar, ai, nossa, que pena, né? Poxa, que pena, virou Argentina. Pois é. O pessoal tá falando que a votação é amanhã, eu tinha acabado de ver que era na terça-feira. Deixa eu ver se saiu. Se saiu alguma coisa nova sobre isso. Aqui no Globo tá parecendo que a votação será na próxima terça-feira. Não sei se teve alguma mudança aqui no meio do caminho, pessoal. Ou se a urgência vai ser tão grande. Deixa eu ver aqui. Ó, o Ruxo aqui foi antecipada para amanhã. Ele vai poder falar pra gente aqui. O Nicolas acabou de falar no Pingo sobre isso. Oi? Alô? Opa, deixa eu aumentar aqui a minha câmera também. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, né? Tirando as notícias, tudo bem. O Brasil nunca dá para dizer que tá tudo bem. Indo direto ao ponto, Leandro, obrigada por ter entrado assim tão rápido. Eu acabei de citar o teu resumo aqui. Eu indiquei o teu Twitter, indiquei o teu Instagram, porque você fez um resumo muito bom sobre o que está em jogo com essa PL da censura. E eu tinha acabado de ver a notícia de que essa PL seria para votação para terça-feira, mas o Nicolas parece que acabou de dar uma entrevista nos Pingos, nos Is, e disse que eles anteciparam para amanhã. É isso mesmo? Então, o que está sendo falado é que havia um acordo do Lira por uma votação não nominal. Em troca, ficaria a votação do mérito para a semana que vem. Mas agora está sendo falado que vai ser votado amanhã porque o PL teria quebrado o acordo ao exigir a votação nominal, né? Só que é uma situação muito estranha, porque o próprio Orlando Silva, o relator da matéria, ficou de entregar o projeto na quinta-feira. Então, vai ser votado amanhã, os parlamentares não tendo lido o projeto, né? Ele vai entregar quando? Vai entregar hoje? Vai entregar amanhã, horas antes da votação. Todo o processo é um processo totalitário, né? O projeto de lei é totalitário, a forma que está sendo votado é uma forma totalitária, porque os deputados votaram a urgência de um projeto que eles nem sabem qual é, porque oficialmente não foi apresentado o projeto, né? Então, como é que podem votar a urgência de algo que não foi lido, né? Imagina você lá, parlamentar, vou votar a urgência do projeto, tá, mas qual projeto? Eu não sei ainda. É alguma coisa contra fake news, né? É isso que está acontecendo hoje. Que coisa absurda. E quando a gente vê, eu estava falando agora há pouco sobre os exemplos que a gente tem históricos, a gente já falou várias vezes lá sobre a Stasi, que eu fui no museu e vi isso. Cara, parece que foi copiado e colado, Ruxo. Nem é que eles tiveram uma grande sacada, assim, um negócio novo. É a mesma coisa. E é o mesmo papo, é o mesmo discurso. Então, eu estava falando aqui para os seguidores o que a gente pode fazer, né? Qual que é a nossa...
porque a gente está aqui falando e puto da vida, mas a gente tem que pensar em alguma maneira de agir para conseguir barrar isso. Então, o que eu sugeri até agora foi procurar os nomes. Eu não sabia se a votação tinha sido nominal hoje também. Eu só consegui ver por partido aquele PDF que você nos mandou, aquela imagem com os partidos. Se for nominal, para a gente poder cobrar os deputados diretamente na pessoa física, ali no Twitter, no Instagram, e mobilizar as pessoas no Instagram. O que mais que você nos sugere fazer para inclusive no meu Twitter eu postei a lista dos deputados que não são daqueles partidos de esquerda que votaram a favor da urgência. Pô, porque não adianta você pressionar os deputados de esquerda, extrema esquerda, porque eles estão fechados. Você vê ali na lista por partido que eles votaram 100%, né? Se eu não me engano, esses partidos aí do blocão da esquerda só teve um candidato, um parlamentar do PDT que não votou a favor da urgência. Ou seja, então, a esquerda, né, os comunistas, eles estão todos apoiando em peso porque eles sabem da importância desse projeto para instituir a censura no Brasil. Então, vale a pena pegar aqueles partidos de centro, né, o centrão, enfim, de deputados que possam, né, ceder a algum tipo de pressão popular e fazer pressão em cima deles. É a única forma que eu vejo. Acabei de achar o tweet aqui, já compartilhei. Pessoal, entra lá no meu Twitter, Renata J. Barreto, ou no Twitter do Leandro, que é Leandro Ruschel. Ruschel é R-U-S-C-H-E, tudo junto. S-H-E-L. Compartilha. É Ruschel, só esqueceu o L no final. Eu não falei o L? Tô doida. É que eu não falo L, que L a gente não faz. Tá certo. Mas, então, Leandro Ruschel, com R-U-S-C-H-E-L, e compartilhem essa lista e vão nos caras. Tem um monte de gente, é uma lista bem considerável aqui de pessoas que votaram a favor desse PL ser votado em urgência. Esses daqui são todos partidos Centrão, esse bloco do Centrão, principalmente. Exatamente. Tem uns caras que são de esquerda, obviamente, ou apoiam a esquerda, como até mesmo aqui o próprio Janones, né? Então não adianta fazer pressão em cima do Janones, mas tem outros nomes, né? Por exemplo, Beto Richa da vida, Celso Russomano, né? Aécio Neves e outros caras que não são assim esquerda, né? Extrema esquerda. Então são pessoas que é possível fazer alguma pressão para mudar esse voto. E é por isso que eles estão com pressa, né? Querem votar amanhã. Porque eles sabem que a partir do momento que as pessoas começarem a tomar consciência do que está sendo votado, isso vai gerar um forte movimento de aversão e de pressão em cima desses parlamentares. Então eles querem aprovar no afogadilho já para não ter volta, né? Na verdade, a gente está vendo a consolidação de todo o instrumental de perseguição ao não alinhamento à esquerda. Como você falou, é o que todo regime comunista, enfim, o regime totalitário fez na história, né? E é isso que a gente está vendo acontecer no Brasil. Sim, exatamente. E não foi por falta de aviso, né? É que agora não adianta a gente chorar o leite derramado. Outra sugestão que eu dei aqui, Ruxo, foi o pessoal mobilizar os influenciadores, porque tem muito influenciador com grande número de seguidores que desde algum tempo já está cagando para resultados de eleição e fala que política foda-se, que não importa, que ele vai continuar ganhando dinheiro igual, mas que tem um monte de outras pessoas que dependem desses detalhes para conseguir ganhar dinheiro, né? Porque o cara não vai conseguir sair do Brasil, o cara não vai conseguir ter dinheiro em dólar, o cara não vai conseguir um monte de coisas. E mais importante do que isso, o influenciador precisa do público para continuar vendendo e ganhando dinheiro e etc. Por mais que ele já tenha chegado num determinado patamar. Se ele perder isso, se ele ter que passar a pagar multa, ou se ele for classificado como discurso de ódio, se o cara decidir que ele é homofóbico, que ele é racista, que ele é nazista, que ele é fascista, sei lá o que está naquele teu resumo ali, ele vai perder o acesso à conta, ou ele vai ter que pagar uma multa, ou ele vai ser censurado de uma vez. Então, para ele também interessa, também sente na pele. E eu acho que tem que ser feita essa mobilização com todas as pessoas o máximo possível. Sem dúvida alguma, né? A situação é muito difícil, mas todas as pessoas que têm alguma preocupação com o país e mesmo uma preocupação consigo mesmo, como você colocou, mesmo que seja uma preocupação egoísta, digamos assim, é uma preocupação real, porque muita gente
se coloca numa postura, isso não vai chegar em mim, né? Eu também não quero mais falar de política, já foi a vaca pro brejo mesmo, então rale-se. Só que é exatamente isso que eles querem. Mais pessoas entrem nesse tipo de postura porque vai facilitar o trabalho. E aí coisas que podem parecer assim, não tão políticas, elas vão ser tratadas como assuntos políticos. Por exemplo, né? Você é contra que se ensine ideologia de gênero na escola, por exemplo. Né? Você não quer que venha uma professora e diga para o seu filho, sei lá, de 5 anos de idade, que ele pode escolher ser menino ou ser menina, independente, né, da sua questão biológica, que eu acho que a esmagadora maioria das pessoas é contra esse tipo de postura radical, né, de querer sexualizar as crianças em primeiro lugar e ainda criar essa confusão, né? Isso pode ser considerado discurso de ódio. E aí, se você fala esse tipo de coisa nas redes, você está censurado, você não pode mais falar nada. Então, são várias coisas que as pessoas acham que é algo assim de bom senso, que nem seriam políticas, mas na verdade, do ponto de vista da lei, são interpretadas dessa forma para censurar. E aí acabou o debate. E aí só a esquerda pode falar e você não pode falar nada. Né? É isso que vai acabar acontecendo. E mais, mesmo pessoas que são de esquerda, que acham que estão salvas, então, porque agora quem está sendo perseguido, né, são os conservadores ou liberais ou pessoas que não estão alinhadas à agenda. Se em algum momento elas falarem qualquer coisa, pode até ser uma postura da esquerda, só que estiver contra os poderosos, essas pessoas também vão ser perseguidas. Então, Sim, elas acham que elas estão salvas porque não vai cair nelas, mas sempre é uma cascata, né? Pode começar de um lado, mas acaba eventualmente caindo nelas também. a gente viu, por exemplo, aquele caso de uma fotojornalista que fez aquela fotografia montagem com o vidro quebrado numa superposição com o Lula. E aí os petistas ficaram de pau, disseram que aquilo era discurso de ódio, que tinha que ser censurado, e a menina é de esquerda, né? E aí os outros jornalistas, enfim, alguns foram em defesa dela, mas o ponto é, esse pessoal da militante de redação acha que está incólume a esse tipo de perseguição e, na verdade, vão ser os primeiros a serem censurados. Né? Porque a gente já viu que a esquerda é capaz. Mesmo uma Amélia aí do PCdoB, né? Lá do Globo, que Mira Leitão, era o apelido dela da época de militância dos grupos lá extremistas, na época que ela criticou a Dilma, ela foi perseguida no avião, foi xingada, né? Até mesmo tem um discurso do Lula dizendo que era a pior jornalista do Brasil. Sim, Né? eu Então agora coloquei ela aqui no Instagram. defende achando que ela vai ter liberdade de falar o que ela quiser. E na primeira oportunidade que ela não concordar com alguma coisa desse governo, é óbvio que ela será censurada, né? Assim como todos os outros. Então, esse pessoal está defendendo agora esse projeto de censura porque acha que não vai ter problema, né? Só que vão ser os primeiros. Você falou, né, o exemplo lá de regimes autoritários, seja regime autoritário da Alemanha, né, a Alemanha nazista, ou a União Soviética, a Rússia comunista. O que a gente viu de padrão assim que um regime autoritário toma forma, a primeira coisa que aqueles que estão no poder fazem é perseguir os ex-aliados, né? Ou os aliados que podem oferecer algum tipo de ameaça ao poder do grupo que está no poder. Então, depois que eles se veem livres dos opositores de todo o movimento, eles começam a canibalizar o movimento e afastando aqueles de dentro do partido que não estão naquele círculo do poder. Né? Esse é o modus operandi de qualquer regime autoritário. E é exatamente o que a gente vai ver no Brasil. Isso está muito claro. E tinha um projeto também acontecendo, que era um grupo de estudo, na realidade, eu até falei disso no começo do ano, não sei em que pé que está agora, mas que era encabeçado pelo Lewandowski, que era uma ideia de proteger os ministros, né? Os ministros do STF, até para que se alguém falasse depois que a decisão dele estava errada, que ele não poderia ser julgado por aquilo. Então, assim, você errou, você não seguiu a Constituição, você foi contra, você fez um inquérito ilegal, por exemplo, inconstitucional, etc. Então, você tem que ser punido. Tem a questão do abuso da autoridade. Não, não, não. Como você é um interpretador da lei, então você está seguro, porque naquela época você interpretou e depois mudaram a interpretação e está tudo certo. Então, existem várias
nuances, várias, como se fala isso, várias coisas que estão sendo Várias feitas em vários iniciativas, né? âmbitos para proteção. Parece mesmo o Stasi, né? Que a Stasi era o Ministério da Segurança de Estado. E o símbolo deles, como era a KGB, que era a antiga Tcheca, a polícia secreta da União Soviética, é um escudo, que é o escudo que protege o Estado de todas essas ameaças. Cara, quando você vê isso lá no museu, e aí você corta para 2023 e vê no Brasil, você fala, cara, não tem diferença. É o mesmo modus operandi. E as pessoas falando assim, não, mas é que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser mais legal. Eles só estão preocupados com fake news das tias do Zap. Enquanto tem Dino mentindo, Lula mentindo, imprensa tradicional mentindo. Será que vai valer para eles também? Óbvio que não. O objetivo é manipulação. Na verdade, não teve nenhum regime autoritário da história que foi implementado afirmando que era autoritário, né? Todos eles são implementados afirmando que vão promover a justiça social, que vão promover a democracia, né? Por isso que a gente tem a Alemanha Oriental, era o nome oficial era Alemanha, era a República Democrática da Alemanha, né? Da mesma maneira que tem a República Democrática Popular da Coreia do Norte e assim por diante. Mas isso que você falou é o novo projeto de lei do impeachment, que foi capitaneado pelo Lewandowski. Esse projeto não só deixa praticamente impossível, muito difícil, não diria impossível, muito difícil aprovar o impeachment, como criminaliza se aquele processo, né, foi iniciado a partir de uma denúncia falsa ou abusiva. Ou seja, ele impede que as pessoas possam apresentar um pedido de impeachment sem temer serem perseguidas depois, né? Então, é um projeto para blindar a classe política, a classe jurídica, né? Pelo menos aí a cúpula do judiciário. O que a gente está observando, né, Renato, só para o pessoal entender, a gente tem um processo em curso que foi desencadeado após a Lava Jato de recuperação do controle, né? Porque durante a Lava Jato, o establishment perdeu o controle da situação. E eles chegaram ao ponto de temer, né, pela sua própria manutenção no poder. Conforme a Lava Jato foi dando passos para trás e esse pessoal voltou a ter, digamos assim, a iniciativa, né, o contra-ataque, eles foram criando uma série de medidas para se blindar. E o lance final, digamos assim, foi exatamente esses inquéritos persecutórios para colocar medo nas pessoas. Então, eu vou tratar isso como fake news, como discurso de ódio, mas na verdade eu vou mandar a Polícia Federal na casa dessas pessoas, eu vou prender, eu vou censurar, eu vou destroçar a vida delas, porque ninguém mais vai falar mal, né? E isso está sendo consolidado agora com esse projeto de censura da internet. É basicamente você legalizar todas as ilegalidades que foram cometidas até agora. Então, a partir de agora, isso vai ser legalizado. O próprio Marcel Van Hatten falou isso no discurso de hoje. É basicamente o sistema buscando legalizar o que eles fizeram de forma ilegal até agora, né? A perseguição foi feita de forma ilegal até agora. Então, é um passo a passo que a gente está vendo, que começou lá na mudança de interpretação de prisão após segundo grau para liberar o Lula, depois aquela lei, né, de combate à criminalidade, a lei anticrime que virou uma lei que favorece os criminosos, né, que foi aí sequestrada pela relatoria, se não me engano, na época do próprio Renan Calheiros, que já interpõe ali, por exemplo, aquela medida que triplica a pena se você cometer difamação ou injúria na internet, e agora está sendo usado contra o Moro, né, naquela piada que ele fez lá em relação ao ministro Gilmar, e pode ser 6 anos de cadeia. 6 anos de cadeia, triplicar a pena. Num país que a gente sabe que pessoas que matam outras pessoas, ou que traficam, ou cometem crimes gravíssimos, nem ficam presos. Enquanto né? isso, tanto o ministro da Justiça, Flávio Dino, quanto o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, falam em desencarceramento, que é uma política que eles querem fazer, porque eles, de novo, né, eles entendem que a sociedade é inerentemente racista e opressora, e que ela só prende pessoas pobres e pessoas negras e etc. Então, com esse discurso,
eles dizem que a prisão não funciona, que a prisão não está certa, que tem muita gente presa, quando na realidade está cheio de gente fora da cadeia que deveria estar na cadeia, cometendo crimes. Então, quantas vidas foram perdidas porque o nosso processo penal não é correto e não mantém as pessoas presas? E o nosso ministro da Justiça, que estava dizendo outro dia que a liberdade de expressão só é boa quando regulada, ele falou exatamente isso, que parece saindo assim, textbook da Stasi. Assim. Parece que teletransportaram o Dino da Alemanha Oriental para hoje. E o Silvio também fazendo aquele discurso maluco e colocando extrema-direita, armamentista, com os ataques das escolas, o ataque que teve com a Machadinha. O Alexandre de Moraes fez esse mesmo discurso, falando do modus operandi de ser igual o do 8 de janeiro com o ataque das escolas. Então, toda essa normalização e relativização desses fatos corrobora com essa narrativa para que uma parte da população, inocentemente, atue como um idiota útil, como dizia Olavo de Carvalho, e apoie esse tipo de coisa, porque a pessoa, no seu íntimo, ela é simplesmente contra a mentira. Ela não consegue entender que a mentira ou a verdade, ela pode ser relativa de acordo com o que alguém te passa de informação. Se você terceiriza isso para alguém, você vai naturalmente ser manipulado, como aconteceu em todas as vezes que isso foi feito na história. Na Alemanha Oriental, na União Soviética, é feito na China hoje em dia. A China, eu estou para fazer um conteúdo lá no meu aplicativo para falar sobre o massacre da Praça da Paz Celestial, que ela aconteceu no dia 4 de junho, se não me engano, mas os protestos que culminaram com esse massacre começaram antes, no final de março, comecinho de abril. E até hoje na China, você não pode falar sobre isso. As pessoas, se você vai lá, e tem um documentário da BBC que o cara vai lá e fala assim, e o massacre desse dia? Não conheço, acho que você está enganado, é fake news. Então você cria ou uma ideia de manipulação dessa narrativa, ou o medo das pessoas de falarem a verdade, porque provavelmente seus pais devem ter contado que aconteceu isso, mas você não fala até o momento que isso ninguém mais fala, e aí não é mais verdade. E os garotos propagandas da China, da Coreia do Norte, que até isso a gente tem no Brasil, propagam essa mesma propaganda chinesa ou propaganda russa para falar que realmente isso não... Ele chegou ao ponto de afirmar que o Holodomor não aconteceu, né? Sim? Que aquela morte de Direto. 6 milhões de ucranianos lá não aconteceu e seria tudo Propaganda uma propaganda feita ou inicialmente pelos nazistas ou posteriormente pelas inteligências dos países ocidentais, né? Principalmente Inglaterra e Estados Unidos. Então, é impressionante assim, como você colocou, eles se apresentam como garantistas, mas aí a gente vê todo o atropelo que está sendo feito da lei, né, todo o desrespeito aos direitos fundamentais nessas investigações supremas, chegando ao ponto de colocar na cadeia pessoas que estavam protestando pacificamente em frente a um quartel, né? Você pode ser a favor ou contra essas pessoas, você pode achar que elas estão falando uma bobagem, mas dizer que essas pessoas estavam cometendo crimes por segurarem lá uma placa, né, pedindo que fossem investigadas as eleições depois do gênero, ao mesmo tempo que você defende que a polícia não deve entrar em áreas dominadas pelo tráfico para combater os traficantes, né? Então, aparentemente, o único crime que é passível de cadeia para esse pessoal é você ser contrário à esquerda, né? Basicamente, você precisa ir preso se você for contra a esquerda. Então, pegar pessoas que estavam na frente de um quartel, incluindo mulheres, idosos e crianças, colocar no ginásio em condições degradantes, manter lá por horas a fio, depois pegar essas pessoas e fazer denúncias em massa, sem chance de defesa, né? E tem algumas denúncias feitas pela PGR que são exatamente assim. Não há provas, mas há relatos, né? E tudo um copy-paste. E tudo sendo julgado num tribunal que só pode julgar pessoas com foro privilegiado. Inclusive, é o voto do ministro Nunes Marques, né? Explicitando isso. Tipo, poxa, como é que você vai julgar pessoas no Supremo se elas não têm foro privilegiado? Por que você está fazendo isso? Nós não podemos esquecer que quando o Movimento Sem Terra invadiu o Congresso em 2006, um amigo pessoal do Lula, que sentava na executiva
comitiva nacional do PT invadiu o Congresso, mais de 40 feridos, 4 em estado grave, um cara foi pro UTI e quase morreu, né, um cara da segurança do Congresso. Quando isso aconteceu, as pessoas foram levadas para um ginásio. Em 48 horas, quase todos estavam soltos. Só ficou 40 que eram os líderes. Um mês depois, o juiz de primeiro grau, que estava ali no caso, mandou soltar todas porque chegou à conclusão que não havia segurança suficiente. E a Câmara sabia que ia ter um protesto e não providenciou segurança. Ora, a gente está vendo agora pessoas que estão sendo julgadas, né, investigadas, até mesmo por terrorismo, o que eu acho um absurdo. Mas, enfim, no Supremo, já não é o juízo natural. Essas pessoas, como se viu agora nas fitas que saíram, nos vídeos que saíram, entraram facilmente nesses prédios, não tinha segurança suficiente. Então, se fosse usar a mesma jurisprudência, a mesma lógica, essas pessoas tinham que estar soltas, né? No máximo, estão sendo avaliadas, aí, julgadas, investigadas por vandalismo. Né? Um outro absurdo dizer, não, isso aí é um ataque, é uma tentativa de golpe. Quem é que vai dar um golpe, né, com uma bandeira do Brasil? Né? É óbvio que não está certo o cara entrar lá e quebrar as coisas, tem que ser julgado por isso, tem que pagar por isso. Mas o cara sozinho vai dar um golpe, né? Golpe quem dá é milico, é tanque, é avião. Mas, enfim, a gente está vendo sistematicamente esses dois pesos e duas medidas. E aí é óbvio, né, que no nosso assunto aqui, a lei que está prestes a ser aprovada, a gente sabe quem é que vai ser perseguido, a gente sabe inicialmente quem é que vai pagar o pato, né, antes dos outros pagarem o pato, que estão até defendendo hoje. Então a gente está vendo, assim, em câmara lenta, assim, nos últimos 3 ou 4 anos, a vaca indo para o brejo. Só que isso é muito pior do que corrupção, né? Porque, a gente viu na Lava Jato todo aquele saque ao país. Isso é a perda dos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, que vai impedir que qualquer outro movimento contra a corrupção ou contra um regime autoritário possa sequer existir. Né? Porque o impeachment da Dilma só ocorreu porque as redes sociais eram livres. E a única coisa que tem controle são as redes sociais. Então, a partir do momento que eles controlarem as redes sociais, esquece, você nunca mais vai ter capacidade de sequer criticar esse pessoal sem o risco de preso. Né? É isso que vai acontecer. Então é muito pior do que corrupção. É a perda do direito de falar sobre qualquer caso de corrupção. Ou de qualquer outra coisa. De qualquer coisa, né? Então eles estão fazendo de tudo para se proteger de novo, né? Um escudo que vai proteger o Estado e todo mundo que está ligado a ele, criando uma casta de privilegiados, de pessoas que podem tudo, que podem fazer tudo, falar tudo, e vão sair impunes disso porque não vai ter mais questionamento, porque ou vai ser censurado, multado, preso, ou vai ficar com medo de falar. Então, assim, gente, volto a dizer que esse é um assunto bem sério. Eu vi um monte de gente aqui falando, a gente vai ter que sair do Brasil e etc. Infelizmente, para quem pode, para quem tem a possibilidade, o Leandro já mora nos Estados Unidos, outras pessoas que já têm um nível de vida financeiro mais elevado, que tem patrimônio, que vai poder vender esse patrimônio e colocar o dinheiro fora e morar. Tem algumas pessoas que conseguem fazer isso, mas infelizmente a maioria das pessoas no Brasil, as pessoas que mais precisam, as que são utilizadas na propaganda do PT a favor da questão da justiça social, são as que vão mais sofrer com isso. Porque a renda vai diminuir, a inflação vai continuar alta. Essa questão da censura é para proteger o Estado para continuar fazendo o que eles querem, que é aumentar o seu próprio poder. E esse poder ele não tem como ser aumentado se as pessoas estão bem. Uma coisa é contrária da outra. Essa corrupção megalomaníaca, até a própria má gestão, a ideia de você distribuir um monte de coisas e você aumentar gasto público, ela não é para o bem-estar social, porque se fosse assim, a Argentina ia estar bem também e não está. A Venezuela está bem e não está. O objetivo é manutenção do poder, e não só no Brasil, mas em outros locais da América Latina. Esse era o objetivo do Foro de São Paulo, estabelecido pelo Lula e pelo Fidel Castro lá em 1990, que era tido como teoria da conspiração por muito tempo, até pouquíssimo tempo atrás falava isso. E hoje em dia é uma coisa totalmente aberta, tem foto e tudo mais. Então, o objetivo é manutenção do poder e essa criação de castas privilegiadas, que é o governo e os seus amigos. E o resto da população vai se ferrar muito.
eu acho que é bem importante, Renata, unir esse PL da censura com o objetivo econômico do PT, porque está evidente, até pelo projeto do arcabouço fiscal, o ataque do Lula ao Banco Central, né, a política monetária, que o grande plano do PT é o seguinte: é você baixar o juro na canetada, controlar preço, expandir o orçamento para criar uma onda de prosperidade, né? Porque eles sabem que hoje o apoio é muito tênue, é muito baixo em relação a outros momentos históricos que eles tiveram. Então eles precisam gerar apoio, senão eles vão cair, né? Então a ideia é fazer um pacote de benesses aí, como o Chaves fez quando ele chegou na Venezuela. No começo ele foi extremamente popular, porque em qualquer período inicial de um ciclo socialista, ele é bom porque você está distribuindo a riqueza, né? Ele não é que ele é bom, há uma percepção que ele é bom porque você tem mais dinheiro, as pessoas têm mais dinheiro no primeiro momento, né? Um momento curto que é artificial de prosperidade, mas que na realidade vai causar um problema muito grave no futuro não muito distante. A gente viu isso. Quando acabou no Brasil a bonança daquela fase que a China estava comprando os nossos produtos a 3, 4 vezes o preço e o Lula pôde manter, né, as benesses sem sacrificar as próprias contas públicas, estava tudo indo bem. 110% de aprovação. Veio a crise de 2008, subprime, né? Acabou a bonança chinesa também. O que o PT fez? Expandiu o crédito, BNDES, aumentou bolsas. Essa foi a origem da crise que foi acontecer, estourar lá no colo da Dilma. E aí o que isso gerou? Isso gerou indignação popular. Daí veio a inflação, veio a recessão, as pessoas, não, agora minha vida está ruim, eu quero tirar esse governo que está aí. E as pessoas foram para as ruas e exigiram uma mudança. Na Venezuela, quando virou a curva e a situação começou a ficar ruim, as pessoas começaram a protestar, o governo já tinha aí tomado o controle das forças de segurança e da própria imprensa, né? E aí não tinha mais capacidade de você protestar. Quem protestava tomava tiro, né? E aí se instala uma ditadura. Então hoje o que eles estão fazendo? Ao mesmo tempo que eles estão trabalhando para abrir a torneira da economia e criar essa bonança artificial, esse projeto da censura é primordial para controlar as redes. Porque quando vier a resposta, né, da responsabilidade fiscal que eles estão desenvolvendo, as pessoas vão se indignar, aí tu não vai poder falar mal. Você está falando mal, isso é contra a democracia. Né? Você está atacando as instituições. Cadeia para você. Censura para você. Então, as duas coisas estão dando juntas. Né? Então, para mim, é óbvio que eles precisam amarrar a internet para depois fazer o plano da economia e quando tiver o resultado catastrófico que a gente está vendo na Argentina agora, inclusive, né? Acabaram os dólares na Argentina, as pessoas estão desesperadas. Quando vem esse desespero, não tem mais como reclamar. E aí vai ser instaurada a ditadura. Leandro, aí o pessoal me fala, né? Ai, nossa, porque o Lula quer fazer transações comerciais com a China direto em yuan, vai acabar o dólar. Gente, pelo amor de Deus, escutem isso aqui. A gente precisa ser muito coerente nas nossas posições, cobrar os nossos deputados, fazer mobilizações na rede social, mas a gente precisa se proteger também. Por que eu falo de assim o outro também de ter um pouco de dinheiro em dólar? Porque não é só a questão da valorização da moeda, dele tá 5, tá 5,30, tá 4,90, é da segurança desse patrimônio. Olha o que o Leandro tá falando aqui. Então você tem uma economia que está indo para o buraco, que eventualmente pode até ter uma pequena percepção no começo de bonança artificial por conta de dinheiro, de crédito, de artificialismo, de expansão monetária, de endividamento, mas que a hora que isso vem, você vai ter duas coisas. As consequências dessa economia ruim, e isso a gente vai sentir na pele muito rápido, porque o Brasil já não tem espaço para ter esse artificialismo por muito tempo, porque já está endividado, já está com problemas, já é fiscalmente inviável, já tem um monte de coisas que não era igual lá no primeiro mandato do Lula. O Lula foi reeleito com o mensalão e tudo, por causa dessa questão que o Rucho falou. Agora, quando você pega isso e aí você tem a censura, você não pode mais falar, você não pode mais dizer nada, você vai ser censurado, você vai ser preso eventualmente, vão quebrar o seu sigilo bancário, vão bloquear as suas contas bancárias, vão tirar teu passaporte, porque já fizeram isso com alguns
jornalistas, eventualmente isso pode descer a cascata ainda um pouco mais. Aí pode acontecer o que aconteceu na Argentina. Eles fizeram uma limitação do envio que você pode mandar de dólares para fora, que é $200. E eu tenho vários colegas, como eu trabalho com o mercado internacional, que estão na Argentina fazendo investimentos em dólares. E eles dão um jeito, tem que chamar doleiro, tem que fazer de maneira não oficial, mas é muito mais difícil, é muito mais custoso. O dólar lá tem um monte de categorias, porque o dólar oficial é um, mas o dólar paralelo é outro, aí cada hora tem um dólar diferente. As pessoas com muita pobreza, né, diminuiu muito o padrão de vida, e as pessoas que não se protegeram, isso que o argentino, ele já naturalmente, ele entende da proteção do dólar, porque a Argentina sempre foi muito instável, sempre deu problema, sempre teve moratória, não pagava conta, sempre teve isso. Mas o argentino médio para pobre, que não tem dinheiro para investir, dinheiro para guardar em dólar, ele está ferrado. Então, se você tem a capacidade de poupar um pouco do teu dinheiro todo mês, poupe um pouco em moeda forte, porque a moeda forte é sobre segurança, não é sobre nem a rentabilidade que você pode ter, que isso é importante também, pensando no longo prazo, mas a segurança. Olha o que está acontecendo no Brasil hoje. É muito grave o que está acontecendo e muita gente não está se dando conta disso, Leandro. E a gente está numa situação que a margem de manobra é muito menor porque não há confiança do investidor, né? O que faz uma economia crescer é um investimento. E esse investimento é privado. Eu falo com 100 em cada 100 empresários, ninguém está investindo. Por que é que vai investir com um descondenado na presidência, né? Falando essas bobagens? Uhum. Então, vai ser difícil criar mesmo essa onda de prosperidade, porque você não tem confiança no sistema mais, né? Então, realmente, a situação é muito difícil. A situação, eu diria até que é meio desesperadora. E eu vejo que as pessoas assim não têm mais esperança, né? Não estão mais apresentando assim uma esperança de melhora, e isso acaba sendo uma deixa para eles evoluírem, avançarem mais ainda o projeto. Porque aí muita gente fala, isso aí já era mesmo, então rale-se, vou cuidar aqui da minha vida, não vou mais falar disso, não vou mais brigar por isso, e é tudo que eles querem, né? E aí as coisas só pioram. Então, sem contar, né, Renata, eu também converso, obviamente, diariamente com pessoas no Brasil, tenho família no Brasil, meus negócios ainda estão no Brasil, apesar de ter negócios aqui também, e há uma percepção clara, assim, de piora em outro aspecto que é importantíssimo, que é a segurança, né? Onda de criminalidade, assalto, todo tipo de violência, e parece que virou uma chave, né? Veio o resultado da eleição, o negócio virou, assim, começou exponencialmente a ter mais violência no Brasil, porque todo tipo de criminoso está se sentindo empoderado, essa que é a verdade, né? E aí é mais um elemento que gera desesperança e gera desconfiança e gera menos vontade de investir, né? Então uma coisa vai puxando outra e aí a gente vê a consolidação disso tudo numa situação em que você não pode nem reclamar disso, que você pode sofrer censura e perseguição. Então, realmente é uma situação bem complicada. Agora, eu acho que, como você falou, tem duas coisas a fazer, né? Uma é continuar lutando, né? Continuar buscando aí defender o que é o certo. E número dois, você se proteger pessoalmente. Uma das formas de proteger é através de investimentos, né? Através do seu patrimônio. Existe hoje uma facilidade muito grande de investir no exterior, mas isso pode mudar, né? Se esse caminho aí autoritário ele seguir na economia, como seria até o provável, né, dado o andar da carruagem, em algum momento essa porta de saída pode ser fechada, que nem foi fechada para os argentinos. A gente sabe que a legislação brasileira permite... Canetada, né? Pode aumentar o IOF, pode... O companheiro Haddad pode lá pode colocar uma aumentar... cláusula de emergência, né? Como já fizeram no passado. Não, mas agora está numa crise, acaba. Pela regra atual, uma canetada do Haddad já eleva o IOF para a Câmara para 25%. É $2 por dia. Não precisa nenhum decreto, não precisa aprovar lei nenhuma no Congresso. É só ele assinar. Amanhã, 25% de imposto sobre envios para o exterior. Fechou a porta. E, então, isso pode acontecer a qualquer momento. Claro que hoje não é o provável que vai acontecer agora. Mas a gente olhando o próprio Lula indo lá na Argentina, né, e fazendo elogios àquele desastre, aí não precisa ser muito
inteligente para entender o que eles querem fazer. Né? E fora que, eventualmente, uma crise diplomática pode até acelerar esse passo, né? De você ter ficar mais aliado ao bloco da ditadura no mundo, que é China, Rússia, Irã e outros países como esse, Nicarágua, Venezuela. O ministro das Relações Exteriores da Rússia veio para o Brasil numa tour que incluía Nicarágua, Cuba e Venezuela, e que ele disse que eram grandes democracias da América Latina. Então, assim, Isso depois do Lula ficar... dizer que a Ucrânia era tão culpada contra a Sim. Rússia na guerra. E aí Né? ele disse que não disse. Aí ele disse que não disse, que era mentira. E aí foi checado pela checagem independente do Twitter, que agora existe, e diz, não, peraí, isso é mentira, você falou sim. Então, assim, você acha que ele vai ser punido por fake news quando falar isso? Ou tudo que ele falar vai virar lei, né? Então, esse alinhamento com a China, com a Rússia, até com o Irã e outros locais assim, a possibilidade de você ter sanções, óbvio que é cedo para falar disso, porque o Brasil é um importante parceiro comercial dos Estados Unidos e de outros países, mas eventualmente numa questão de uma guerra, de algo se escalar um pouco mais para algo mundial, que hoje está numa beiradinha ali, o Brasil vai ficar do lado de quem? Vai ficar do lado do autoritário, o lado da ditadura, o lado do pessoal que proíbe. Vamos lembrar, na China não pode Google, não pode Facebook, não pode Instagram. Na Rússia, nem acham que tem guerra. Na Rússia, eles não sabem o que está acontecendo porque a TV estatal é que passa as notícias e para eles dizem que tem uma operação militar especial que está ajudando a Ucrânia, muitos bonzinhos que são, a desnazificar a Ucrânia. Eles nem acham que tem guerra. O povão da Rússia, que é muita gente, num país muito grande, continental, eles nem sabem o que está acontecendo de verdade, porque a mídia não permite. Então é isso que querem fazer. Para mim é muito claro que o objetivo é esse. Agora, o problema quantos os que sabem não podem falar nada, né? Porque se falar alguma coisa pode ir preso. Aconteceu isso, né? Quando alguns protestaram no começo da guerra, muitos filmaram ali os caras protestando com uma bandeira ali, falando, eu não pedi pela guerra, acaba com a guerra. Senhora de 70 anos de idade. Teve uma ativista que foi até uma praça em Moscou segurando uma folha em branco. Né? É verdade. E pegaram e prenderam ela por segurar uma folha em branco. É verdade. E é esse pessoal que eles querem ficar aliados. Então, pessoal, o recado, basicamente, dessa live é esse. Pressionem, porque a gente avisou o que seria, que estava em jogo na eleição. Não deu para ganhar a eleição e a gente não pode mais ficar chorando o leite derramado, infelizmente. Ou até pode, mas a gente tem que agir de alguma forma. E a forma que a gente tem que agir e que cada um tem como agir é pressionando e fazendo barulho nas redes sociais enquanto ainda é possível. Mas e lembrando, né, que no ano passado quase passou essa mesma lei, foi só essa pressão que impediu, porque iriam aprovar isso ainda antes das eleições. Né? Então, há sim a possibilidade de pressionar, e é o que a gente pode fazer. Né? Enquanto a gente consegue falar alguma coisa na internet, é o que a gente pode fazer. Depois vai ser cada vez mais difícil. E protejam-se. Protejam-se, compre dólar toda semana, ou todo trimestre, ou todo mês. Sempre que der e sobrar uma graninha, compra dólar, porque, de novo, é uma questão de proteção do teu dinheiro, da tua segurança, da tua família. De estar numa jurisdição segura, que não vai ter um Alexandre de Moraes que pode canetar e acabar com isso, ou alguém que pode acabar com e falar que esse dinheiro não é seu. Tem tantas possibilidades hoje em dia, gente. Protejam-se, tá? Muito grave. Protejam-se, sejam ativos nas redes sociais para tentar impedir esse absurdo e cobrem os deputados um a um. O Leandro deixou lá a lista, eu repostei essa lista lá no Twitter, eu vou tentar fazer isso também no Instagram, que são os deputados que ainda têm um pouquinho de jogo, porque como o Leandro explicou, os deputados de extrema esquerda não têm jogo, eles querem isso mesmo, o objetivo deles é esse, eles não estão nem aí porque as pessoas vão dizer para eles. Mas o pessoal que é desses blocos de centrão, que estão um pouco lá, um pouco cá, ainda dá para recuperar um pouco desses nomes para a gente tentar não deixar isso passar. E só para lembrar, né, que uma das mudanças aí que o próprio Alexandre de Moraes vai levar em mãos para o presidente da Câmara e do presidente do Senado envolve criminalizar qualquer questionamento sobre o sistema eleitoral. Não pode mais questionar nada, né? Questionar crime, com retirada do post em até 1 hora sobre
possibilidade de multa de R$ 150.000 por hora. Então, qual o tipo de sistema você não pode nem mesmo fazer qualquer questionamento sobre as eleições? Bom, sistemas como a Coreia do Norte, como em Cuba, né, que o ditador lá foi reeleito agora com 98% dos votos, que só pode votar os deputados do Partido Comunista, porque é o único partido que existe. Enfim, nesses lugares também não dá para questionar nada, né? Você tem que aceitar o sistema e não falar nada. Então, é realmente um momento muito definidor aí da história do Brasil. É isso. Bom, Leandro, muito obrigada, viu, por participar assim de última hora. Mandei um WhatsApp, o Leandro respondeu rapidamente, gentilmente veio aqui dar essa super contribuição para nós sobre esse assunto. Sigam o Leandro no Twitter e no Instagram. E quem veio aqui pelo Leandro também me sigam para a gente continuar juntos tentando barrar essas questões. Mas além disso, gente, volto a frisar, protejam-se. Não sejam, não espere o barco afundar para daí você pensar o que você vai fazer. Comece a se proteger hoje. Como diria minha avó, cautela, como que era? Cautela e caldo de galinha nunca é demais? Alguma Nunca faz coisa mal assim. a ninguém, nunca Não fez mal faz a mal a ninguém. ninguém. Isso, exatamente. É isso. Muito obrigada, viu, Leandro? Foi muito bom ter Imagina, o você aqui. prazer foi meu. Quando quiser, estou à disposição. Um beijo para todos, boa noite. Sigamos em frente. Tchau, tchau. Beijos.